Olá! Então, a sua matrícula já deu tudo certo, tá? Mas antes de você sair, eu preciso te falar uma coisa, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre nutrição integral e na prática. Por que que esse tema é importante? Porque o candidato, o aluno, né, o nutricionista que já está na residência, a maioria das vezes não tem essa prática, não tem essa vivência, nem tem esse conhecimento, tá? Pois nós sabemos que quando a gente sai da faculdade, a gente não aprende isso aí. Quando vai colocar a mão na massa, não sai nada. E esse é um dos motivos de muitos residentes tirarem nota baixa, tá? E passarem também, né, por alguns perrengues durante a residência, tá? Pois quando a gente entra na residência, o hospital acha que ele já é um nutricionista, um profissional querendo mais uma titulação de residente. Então, você já é um profissional, você já sabe como lidar com o paciente. Por isso, existem várias eliminatórias, tá bom? Então, o que que acontece? Muitas vezes o residente acaba tirando nota baixa, às vezes até reprova a residência e não consegue a sua titulação, certo? Então, para evitar isso, a gente tenta fazer nessa abordagem com vocês ainda agora, tá bom? Então, quando o paciente, né, tá ali na UTI, o residente é simplesmente colocado lá na UTI e o preceptor simplesmente fala: vai, que eu estou com muita demanda. Então, você, residente, você já tem a obrigação de saber o que fazer nessa situação. Tem residente que acha que ainda é aluno e eu vou chegar lá e todo mundo vai me explicar com muita calma, vai me ensinar, mas essa não é a realidade, porque você já é um profissional quando você entra na residência, tá bom? Senão já não seria uma residência, certo? Então, não é só na residência específica para terapia intensiva que o residente vai lidar com isso. Toda residência em hospital, ou até mesmo em unidade básica de saúde, o residente vai precisar saber sobre terapias de nutrição enteral. Porque na unidade básica de saúde, ele vai ter que emitir laudo, ele vai ter que fazer a visita, vai ter que evoluir a dieta daquele paciente, vai ter que saber avaliar aquele paciente e orientar a família, certo? Na UTI, ele de cara ele vai ter que saber o que fazer, porque muitas vezes o preceptor está de férias, muitas vezes nem tem preceptor naquele horário e ele vai ter que saber tomar uma decisão, certo? Então foi pelos perrengues, foi realmente pelos problemas, né, dos residentes que a gente resolveu fazer isso aqui, tá? Que eu vou já mostrar a vocês, tá bom? Então, o residente se depara com isso aqui, vai se deparar com a ventilação mecânica. Aqui tem o FO2, isso aqui é importantíssimo para o residente de nutrição saber do paciente, porque pelo FO2 e por outros parâmetros importantíssimos, a gente consegue saber sobre o índice de oxigenação desse paciente e se ele pode ou não receber alimentação, tá? Aqui são os sinais vitais, então a gente vai saber da frequência cardíaca, da oxigenação desse paciente, da frequência respiratória, da temperatura e principalmente do PAM, que é a pressão arterial média. Pressão arterial média a gente não faz pegando a pressão diastólica e sistólica e dividindo por 2, não. Tem uma regra, tem ali todo um cálculo para ser feito e aí a gente precisa tomar a decisão na hora à beira-leito, tá? Conforme esses parâmetros do paciente. Senão o paciente pode ter prejuízos, certo? E às vezes o residente não sabe sequer o que fazer. Aqui a gente vai ver se o paciente está com droga vasoativa, se está com norepinefrina, se o paciente vai estar com outras drogas vasopressivas, que é a vasopressina, ou se ele está com a droga vasodilatadora, ou se esse paciente está, o que a gente chama de bloqueado, se esse paciente está sedo analgesiado, que tipo de
intubação esse paciente está, se é uma intubação orotraqueal, se é uma traqueostomia, que ventilação esse paciente se encontra, ventilação mecânica, é um tríloge, como que está o estado geral desse paciente para o nutricionista saber o que fazer na terapia de nutrição desse paciente, certo? E toda UTI, por exemplo, tem uma visita multiprofissional, tem um checklist que o nutricionista tem sim que falar da sua conduta e sempre que necessário, na maioria das vezes, explicar o porquê, tá? E além disso, você tem que verificar os exames bioquímicos, principalmente gasometria desse paciente, principalmente o balanço hídrico desse paciente, senão você não vai saber que dieta vai usar para esse paciente, tá? E foi pensando nisso, então foram os residentes que passaram por esses esses eventos, esse trabalho, até mesmo tirando nota baixa, que eles nos pediram para que fizéssemos um curso de nutrição enteral na prática para saber como lidar com esses pacientes, tá? Então, nesse curso, o que que você vai aprender? Avaliação e diagnóstico nutricional desse paciente, o paciente acamado, como que você vai saber se esse paciente está nutrido, se esse paciente tem risco nutricional, como que você vai fazer isso, tá? Como que você vai saber dizer para o médico qual o peso do paciente se o paciente ele não consegue levantar? Como que você vai saber a altura desse paciente para falar para o fisioterapeuta ajustar a ventilação mecânica se você não sabe a altura desse paciente porque ele não levanta nem fala, nem tem familiar? Então isso a gente vai fazer, a gente vai ensinar você, tá? Prescrição de terapia nutricional contínua intermitente, como que você vai prescrever? Como que vai ser a sua prescrição? Não é o médico que coloca quantos ml, quantas vezes ao dia, não é o médico. Isso é nosso, isso é da nutrição, certo? Onde eu atuo, no hospital no qual eu trabalho, é o nutricionista que emite a prescrição da terapia nutricional do paciente, certo? O que fazer, como fazer a terapia nutricional enteral desse paciente com droga vasoativa, se esse paciente está em noradrenalina, o que vai fazer? Se esse paciente está com adrenalina, se esse paciente está com vasopressina, como que eu vou saber, como que eu vou calcular para então tomar uma decisão, tá? Isso aqui você vai aprender também, tá? Conduta de terapia de nutrição enteral nos sintomas do trato gastrointestinal. Então, acontece demais, o paciente está com diarreia, está com vômito, está com resíduo gástrico. E aí o médico vai ligar para ti e vai falar da situação e você vai ter que tomar uma decisão, certo? Exame bioquímico, principalmente a gasometria, se esse paciente, a gente sabe se ele estiver instável, ou então se esse paciente estiver com acidose metabólica ou outros parâmetros ruins, não pode alimentar, certo? Não pode alimentar esse paciente. Balanço hídrico. O que vai fazer se esse paciente tem um balanço hídrico negativo ou positivo? Ou se está ok o balanço hídrico? Isso aqui também você vai aprender. Como fazer o laudo nutricional? E a gente ainda dá um modelo, tá? É só copiar, colar e alterar, certo? Porque isso aqui, de repente, vai aparecer para ti e não vai ter preceptor. Muitas vezes não tem preceptor após um certo horário, são 12 horas por dia. Às vezes o preceptor só fica até 1 hora da tarde, tá? Muito provável não vai ter preceptor depois das 5 horas da tarde. Isso aqui acontece bem no final do plantão. Como prescrever a terapia nutricional enteral caseira e industrializada. Tem Nutri que não sabe prescrever, tá? A gente vai falar sobre casos clínicos reais para você já se ver ali no ambiente e tirar isso aqui de letra. Isso aqui você vai ver como é muito fácil. Isso aqui tudo você vai aprender muito facilmente, vai virar uma prática
você vai saber exatamente que conduta, que tomada de decisão, né, vai fazer em cada situação, tá? E o aplicativo gratuito, então eu vou mostrar a vocês qual aplicativo eu uso à beira-leito. Porque quando você entra na unidade de UTI, muitas vezes o paciente está admitindo e é super necessário saber pelo menos o peso desse paciente. E você não tem como fazer isso na mão, porque é necessário um cálculo gigante, tá? Para poder fazer. E é por isso que é importantíssimo saber qual aplicativo e como usar esse aplicativo, tá? Para fazer, então, a beira-leito já dá essa informação aí para toda a equipe, tá bom? O aplicativo gratuito, já falei. Evolução nutricional com modelo, então vou dar um modelo para vocês copiarem, colar e fazer as alterações necessárias, tá bom? Como verificar os sinais vitais e tomar uma decisão conforme a terapia desse paciente, tá bom? E conforme os sinais vitais desse paciente. Tem gente que acha que isso não serve para nada, mas é importantíssimo os sinais vitais, gente. Se esse paciente não tiver com a pressão arterial média, ok, esse paciente ele não pode receber a alimentação, porque esse paciente pode estar com a deficiência, né, com a ineficácia da microperfusão intestinal, certo? E tudo isso é dado em vídeo, aula e material em PDF, tá bom? Garantia de 7 dias. Então, você, se não gostar da aula, se não gostar do que aprendeu, você em um clique tem 100% do seu dinheiro de volta, porque isso aqui é amparado pela lei do consumidor, tá? Então, todo esse curso a gente vende por 497, tá bom? Mas exclusivamente para você, certo? Nessa situação aí que tá estudando para residência, né? Que tá aí tentando essa vaga para não passar problemas na residência, tá? Não passar realmente vergonha e ter aquele impacto, né, nessas situações. A gente vai fazer um preço super especial para você, que é 12 de R$19,78, tá bom? Então, por menos de 65 centavos por dia, você pode sim entrar para o nosso curso de nutrição, terapia de nutrição enteral na prática, tá? Então, o curso de TNE na prática. Mas isso aqui é válido só agora. Depois, quando você passar esse vídeo, se achar que nada aconteceu, não tem mais como voltar atrás, nem tem como pedir depois para entrar no curso, tá bom? Isso aqui é válido exclusivamente agora. Então, se você quiser entrar para esse curso, para essa mentoria, eu recomendo que já tome essa decisão agora e já entre, porque quando você passar esse vídeo, não vai ser mais possível, certo? Então, até as aulas!